Convenhamos que existem muitas e muitas formulações e normas e que nós nem sempre temos todas à disposição ou em mente. Por isso, hoje nós vamos aqui do princípio dar algumas dicas rápidas em relação à representação mais técnica, partindo do princípio da NBR e do nosso ponto de partida de projeto, que são os terrenos. Hoje a gente vai trabalhar especificamente num perfil. Paralelo a essa representação mais técnica, eu vou trazer algumas possibilidades de intervenções mais conceituais que vocês poderiam fazer no Figma. Para a gente só focar aqui, eu vou dar dicas muito rápidas e direcionais e vou deixar indicado para que vocês busquem essa NBR, que é a 6492, que vai ter toda essa simbologia que vai, com certeza, melhorar a sua representação e deixar ela de acordo com o que é proposto. Então, a gente vai falar aqui sobre 5 elementos, de modo geral, que são a linha do perfil natural do terreno, que está aqui representada. Ela fica tracejada em alguns momentos, porque ela mostra que a gente não seguiu esse perfil. Em alguns outros, ela é sobreposta pela linha contínua, que é a linha do terreno. Para além disso, a gente tem que lembrar de representar a terra, que é utilizado, onde a gente utiliza essa simbologia para representação. E a gente também tem que representar se nós tivemos alguma intervenção de corte e aterro. Quando a gente trabalha com aterro, as simbologias são linhas paralelas e o corte a gente acaba vendo ele representado aqui nessa linha tracejada, onde a gente percebe que o nosso terreno de fato foi cortado. Se vocês forem observar, existem, quando a gente fala em planta, algumas outras representações, como por exemplo a representação do talude que você vai criar talvez aqui quando você fizer um aterro, assim como as anotações. Aqui eu trabalhei com poucas anotações que indicam a terra, o aterro, o eixo da pista, a linha natural. E aqui eu quis colocar que seria um corte para ficar mais claro, mas já fica bem assim direcionado e subentendido. Então a nossa representação mais técnica seria essa. Quando a gente parte para pensar em algo mais conceitual, dessa vez eu utilizei o Figma para poder mostrar para vocês. E no Figma a gente tem algumas abordagens um pouco diferentes do que eu mostrei até agora. Então, se você hoje tem que representar um projeto mais técnico, o que eu mostrei até agora vai se atender melhor. Mas se você pode melhorar essa representação e já trazer alguma coisa de conceituação, o Figma pode te auxiliar. E aí, basicamente, o que a gente fez aqui foi implementar humanização, para poder já trazer uma construção de ideia do que a gente está representando. Isso foi feito utilizando essa ferramenta que é da caneta, onde a gente fecha os vetores e depois a gente consegue pintar. Eu não vou me estender nesse ponto, porque a ideia é dar duas possibilidades para trabalhar com o mesmo tipo de representação. Em relação à execução, eu já fiz alguns outros vídeos sobre o Figma aqui, onde eu explico um pouco melhor para vocês como que funciona cada uma dessas ferramentas e como vocês podem trabalhar com elas. Então, vou deixar linkado para que vocês possam recorrer. E aí, nesse caso, os elementos adicionais que eu criei, vou só excluir isso daqui, os elementos adicionais criados foram, respectivamente, a terra, eu coloquei uma machura colorida, inseri vegetações, trazendo os PNGs para cá, é só arrastar, e trabalhei com uma questão da opacidade dessas vegetações para entender um pouco de profundidade. E aí, para finalizar, eu criei um volume aqui, só para esboçar alguma concepção ou algum estudo volumétrico, alguma ideia que poderia surgir desse platô que a gente acaba criando para o nosso projeto. E no final, inserir humanizações mais específicas como pessoas e vegetações. E aí, quando a gente para pensar nesse paralelo, a gente tem dois tipos de representações distintas e complementares. A ideia aqui desse vídeo é falar um pouco disso, como que às vezes a gente precisa ter esses dois tipos de representação. Muitas vezes o seu TFG vai te pedir uma prancha mais técnica, e aí você também vai ter que apresentar isso talvez em uma apresentação de forma mais conceitual. Então, saber como fazer isso, conhecer as normas e essas funcionalidades e possibilidades de criação é muito importante. Por isso, eu vou trazer vídeos mais nesse sentido por aqui também, num sentido mais teórico, aplicado,
porque eu acho que funciona bem melhor, eu acho que a gente consegue entender um pouco melhor, mas de realmente trazer esses termos assim, a gente tem essa simbologia para isso e vocês conseguem encontrar essas informações em tal lugar. Porque às vezes a gente não tem esse acesso tão facilitado, então vou passar para vocês alguns pontos mais essenciais nesse sentido. No mais era isso, eu queria mostrar para vocês essas duas vertentes, porque eu gosto muito de expressar aqui a arquitetura de uma forma bem conceitual, mas em momento algum a gente deve esquecer e deixar de lado essa representação mais técnica conforme as normas. Eu espero que o vídeo tenha te ajudado. E se você ficou aqui até agora, não deixa de curtir, de comentar e se inscrever. E me contar aqui o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Além disso, vou te convidar para ir lá conhecer o nosso site e principalmente o nosso novo guia de diagramação, que está incrível, com o passo a passo do A ao Z, de como você pode chegar a representações como essas aqui, sem quebrar a cabeça, sem perder tempo e de forma totalmente acessível e interativa, onde você vai ter acesso a aulas, você vai ter acesso a templates e aos nossos packs também. É isso. No mais, vamos juntos, vamos longe. Até a próxima e tchau, tchau, pessoal!